Muito bem. Agora nós vamos conversar sobre um tema que eu reputo como um tema importante, que muita gente conhece superficialmente, esse nosso grande Schultz, Johann Schultz. E eu acho que é interessante nós entendermos um pouco melhor sobre o trabalho do Schultz, inclusive porque nós só conhecemos a primeira fase dele, nós esquecemos muitas vezes que o lado mais importante do trabalho do Schultz é a segunda fase do treinamento autónomo do Schultz, e vamos ver se nós conseguimos revisitar a história do Schultz e todo o trabalho magnífico que ele fez, reconhecido mundialmente. Então, vamos compartilhar a tela. Vamos abrir aqui essa lente. Então, o tema que eu chamei Revisitando Schultz. Tá? E lembrando que Schultz ele foi contemporâneo de Kretschmer, como vocês poderão ver, e, na realidade, o Kretschmer desenvolveu a teoria dos princípios de Kretschmer dele, também baseado nos trabalhos do Schultz. Os dois são alemães, e eu acho que os dois trabalharam complementarmente. Né? Então, esse aqui é o livro original do Schultz, de 1932, como ele desenvolveu e falou, mas em 1930 ele já estava trabalhando com o treinamento autônomo, como nós vamos ver a seguir. Johannes Heinrich Schultz, professor de psiquiatria em Berlim, lembrando que o Kretschmer era de Tübingen e o Schultz de Berlim. O Schultz era uma pessoa, tinha uma característica um pouco peculiar, que ele tinha um pouquinho de atuação política, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou, né? Ele fazia parte, né? Apoiava todo aquele processo alemão, né? Que ele teve na Guerra Mundial. Ele, na época, logicamente, ele usou muitos trabalhos dele na terapia da homossexualidade, então é uma coisa que realmente mostrava um pouquinho, né, do caráter, mas também naquela incerteza que tinha os professores de medicina, ou eles aderiam aos pensamentos dos governadores da época, né, ou então eles eram caçados e muitas vezes condenados à morte. O Schultz, na realidade, ele também, segundo conta a história, ele apoiava a eutanásia forçada dos judeus. Isso é uma coisa um pouco desagradável sobre o Schultz, mas, como muita gente pode ouvir falar disso, é importante que nós possamos deixar aqui bem claro que provavelmente ele dizia isto para não ser perseguido pelo Hitler e por todos aqueles políticos da época, né? Mas o que importa do Schultz? O que importa do Schultz é que ele se notabilizou pelo serviço, pelo livro dele, Das Autogene Training. Em 1930, o livro começou em 1930, tá? Que era o treinamento autógeno, que é uma técnica de relaxamento baseada na autossugestão, ou seja, tem sugestão envolvida e de auto-hipnose. Esse trabalho do Schultz foi essencialmente no tratamento do estresse, das ansiedades, estados de ansiedade, e nos transtornos psicossomáticos, como é citado também por Kretschmer, e num trabalho que eu já publiquei, numa aula que eu publiquei recentemente, eu já falava também dessa relação entre o Kretschmer e o Schultz. O termo autógeno é derivado das palavras gregas autos, de si mesmo, e gênus gerar. Então, ele ensinava que era um relaxamento auto-induzido. Na realidade, que é o nome autogênico training. O treinamento autógeno, criado por Schultz, é um método de característica médica, né? Ele é muito reconhecido a nível mundial. Na verdade, é a técnica mais conhecida mundialmente até hoje, né? E ele, na realidade, é composto de duas fases. A primeira fase
que é a fase que quase todo mundo conhece, que é aquela fase de relaxamento inicial, um treinamento de um relaxamento simples. E a segunda fase que é de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É a fase, vamos dizer, terapêutica neuropsicossomática, tá certo? Que nós vamos mencionar rapidamente aqui para que vocês possam ter ideia do trabalho completo do Schultz. É importante a gente lembrar só que ele se baseava, o Schultz se baseava, tá, nesses componentes que ele chamava componentes de conflito emocional, e que existiam fatores desencadeantes e predisponentes. Desencadeantes é o nível de estresse, acidentes, os traumas, e fatores predisponentes ligados à biotipologia. O Kretschmer falava muito disso, a biotipologia como um fator determinante de algumas características, inclusive da personalidade das pessoas. Então, aqui superego, ego e id são conceitos psicanalíticos. Mas eles diziam que quando existia uma situação de conflito na pessoa, isso gerava tensão emocional, e essa tensão emocional determinava um estado de ansiedade e de tensão. Essa tensão levava para o lado neurovegetativo e neurofisiológico, como nós vimos já quando tratamos do Kretschmer. Então, o que acontece? Essa ansiedade determinava um sistema de tensão neurovegetativa e neuropsíquica, e essa tensão, junto com sintomas de ansiedade, determinavam um sintoma. E o sintoma aumentava a ansiedade, aumentava a tensão, e criava-se esse ciclo vicioso que levava até um nível de estresse crônico e de perda de controle do estresse. Tá? Então, na realidade, este era o ciclo. E tanto o Schultz como o Kretschmer também trabalhavam, quer dizer, essa era a base do raciocínio lógico deles no desenvolvimento do trabalho de cada um. A metodologia do Schultz. O que caracterizava a metodologia do Schultz? Ele se caracterizava por duas fases, que podia ser praticado tanto individualmente como em grupo, tá certo? Schultz trabalhava com muitos grupos, né? Ele pegava grupos de pessoas com determinadas situações e ele iniciava primeiro pela fase, o nível básico, que tinha por objetivo determinar um relaxamento psíquico corporal. Aquela técnica que nós aprendemos do relaxamento progressivo, do Schultz, tá certo? Que leva não só uma técnica de relaxamento progressiva, mas com sugestões de peso, de calor, de frescor, de alívio, ou seja, é um nível básico, mas existem sugestões. Por isso que é chamado uma técnica de auto-hipnose. Qualquer situação onde você induz uma diminuição neuropsíquica do sistema crítico e, ao mesmo tempo, você sugere coisas, isso é chamado de hipnose, heterohipnose, e quando for autossugerido, é auto-hipnose. E existia também uma segunda fase, um nível avançado, que aí já utilizava um processo de imaginação ativa, aí já era hipnose mesmo, tá certo? No estado de relaxamento induzido. Então, primeiro se induzia aquela primeira fase, aquele relaxamento intenso, e depois entrava no que nós chamamos de ativação ou processo ativo da sugestão, tá certo? Onde, através do que eles chamavam de imaginação ativa, nada mais é do que a sugestão e a hipnose. Um aspecto importante do método de Schultz é que ele utiliza as sugestões ideomotoras, ideosensoriais e psicoimaginárias, ou seja, todo aquele complexo de fenomenologia, tá certo? Da constelação hipnótica. Né? A constelação hipnótica se caracteriza pelos fenômenos ideomotores, ideosensoriais e psicoimaginários, que dentro vamos dizer, da nomenclatura ericksoniana se caracteriza como constelação hipnótica, tudo isso caracterizando que esse trabalho é um trabalho essencialmente feito sob hipnose. Por esses aspectos, né, quer dizer, é uma técnica de auto-hipnose,
a pessoa aprendia a fazer primeiro aquela técnica de auto-hipnose neutra básica, tá certo? E depois treinava, isso era um treinamento continuado, supervisionado durante 7 semanas seguidas, tá certo? Para ampliar o estado e determinar, né, o que a gente chamava de um trabalho de nível avançado, tá certo? É um trabalho mais intenso e com uma atividade psicoimaginária mais intensa, como nós vamos ver, eu vou passar rapidamente todos essas duas fases do treino. Então, vamos lá. A primeira fase, ao nível básico, tinha por objetivo o relaxamento psíquico e corporal, e compunha-se de 7 exercícios, né? E esses 7 exercícios eram: o primeiro exercício, estabelecimento de uma tranquilidade inicial. Preparar a pessoa, aquele preparo inicial, colocar uma posição confortável e tal. O segundo era o relaxamento do tônus muscular. Induzia-se a pessoa a ir relaxando, desenvolvendo a sensação de peso. Peso nos pés, peso nos braços, peso no corpo, afundando na cadeira, afundando no colchão. Estimulação da circulação, é uma sensação de calor nos membros. Então, ele desenvolvia uma sensação ideossensorial. Aqui é ideomotor, sensação de peso, ideossensorial, tá certo? Depois fazia uma respiração calma e tranquila. Isso era repetido várias vezes, a pessoa se repetia imaginando todas estas sensações. Logo depois a pessoa se autossugestionava. Eu sinto meu coração batendo calmo, tranquilo, confortável, como se ela sentisse o coração dela bater. Muitos realmente conseguiam sentir e focar a sua atenção nos batimentos cardíacos. Depois disso, ela era induzida a falar, se autossugestionar, com uma concentração no plexo solar, aprofundando o relaxamento. Com aquela sensação do plexo solar, uma sensação de calor no plexo solar, uma sensação de conforto na região plexo solar, e tudo isso levando a uma tranquilização da cabeça e dos pensamentos. Isto aqui era a primeira fase, o nível básico do Schultz. Ele fazia isso repetindo, a pessoa repetindo várias vezes: eu estou tranquilo, eu sinto a sensação de peso nas pernas, eu sinto peso no braço, eu sinto peso no corpo, eu sinto peso na cabeça, eu sinto o meu sangue circulando, eu sinto a sensação de calor nas pernas, no membro, eu sinto a sensação de calor no meu rosto. Né? Então, ele ia se autossugestionando. Regulação da respiração, a respiração está calma, tranquila, confortável. Regulação dos batimentos cardíacos, ou seja, todo este nível básico que muita gente conhece, isso aqui é muito comum, nós encontramos em qualquer técnica de relaxamento, eles apresentam basicamente, às vezes com pequenas modificações, mas é esse esquema inicial que era chamado nível básico do Schultz. Mas o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que é importante, era para a segunda fase, que é o nível avançado do Schultz, tá certo? Esse nível avançado do Schultz, certo? No nível avançado do Schultz, a gente diferencia também 7 graus. Esses 7 graus, tá, são que vão determinar todo esse trabalho. Era um por semana. Então, ele sugestionava a pessoa para, na primeira semana, fazer aquele primeiro relaxamento e visualizar uma cor qualquer. Então, a pessoa visualiza uma cor qualquer, ela ia todo dia treinando aquele relaxamento e visualizando uma cor. Visualizando uma cor qualquer, como se estivesse numa janela, numa parede, ou num círculo envolvendo a pessoa, né? Aí, depois, no segundo tempo, ela é treinada para visualizar toda uma gama de cores, como se fosse um arco-íris. Então, a pessoa já ia pegar aquela cor inicial e transformá-la num arco-íris, por exemplo. A terceira semana, ele visualizava objetos, ele era imaginação. Tudo isso são exercícios de preparo de visualização ativa. Como treinar a sua mente para fazer uma técnica de visualização ativa. Então, era assim, progressivamente, que o Schultz fazia. Então, ele visualizava objetos concretos. Visualize uma bola, visualize um candelabro, visualize uma vela acesa,
Então, a pessoa ia treinando durante a semana. Na quarta semana, visualização de abstrações. Então, através de alegria, felicidade, alegorias, ou sim, lembranças de momentos especiais, ou seja, a pessoa tinha que visualizar ou imaginar, na realidade não eram visualizações, né? Elas estavam associadas, ela tinha que visualizar situações, por exemplo, situações de momentos agradáveis, momentos especiais, quando ela estava alegre, quando ela estava feliz, momentos de alegoria que ela, passados ou novos que ela imaginava, que ela se imaginava na situação. Depois, no quinto momento, visualização de emoções, através de situações que as caracterizavam, lembrança de momentos que induzem um tipo de emoção, por exemplo, de felicidade, né? De superação, de assertividade, ou seja, tem momentos onde você, perdão. Então, são situações onde a pessoa visualizava-se desenvolvendo aquelas sensações, aquelas emoções. Num sexto movimento, num sexto treinamento, era a visualização de pessoas específicas. Então, ela fazia uma técnica de revivência, onde ela revia pessoas importantes. Então, via, por exemplo, parentes mortos, parentes que há muito tempo ela não a vê, amigos antigos da escola. Então, ela fazia aquela revivência, aquele resgate cognitivo. E, por último, perguntas ao inconsciente. O que será que eu preciso? O que será que eu faço para melhorar isso? Como é que eu faço para perdoar? Por que que eu tenho esse sofrimento, essa minha ansiedade? Qual é o motivo da minha ansiedade? Então, quer dizer, na realidade, ele usava essas 7 semanas de treinamento, e a pessoa, nesses 7 semanas de treinamento, ela trazia muito material, muito conteúdo. E quando ele trabalhava esses conteúdos, na realidade, ele ressignificava, ele reafirmava, ele fazia com que todos esses conteúdos positivos fossem revividos, revivenciados e, de alguma forma, ressignificados. Né? Então, este era o treinamento superior do autógeno de Schultz. Tá? Era na realização de exercícios, tá? Com experimentação de cores, de objetos concretos, abstratos, emoções, formulação de objetivos, estados desejados, sucesso sucedido, quer dizer, o que ele imaginava ter, e a intenção desse treinamento superior, desse nível superior, era focar a mente através de fórmulas curtas e repetitivas, tentando imaginar na medida do possível e o que ele sugere que servirão para se conhecer, ou seja, aquele exercício de visualização continuada que a pessoa fazia, muitas vezes uma semana inteira fazendo o mesmo exercício, fazia com que viessem à tona experiências importantes, experiências significativas, para que o paciente pudesse se conhecer-se melhor, se reorganizar melhor, se identificar melhor e até corrigir alguns comportamentos, né, que não eram muito bem adequados. Então, é interessante que, por exemplo, fazendo um paralelo, né, a gente vai dizer, vou dizer mais ou menos como Schultz ensinava as pessoas narrativamente. Tá? Uma cor começa a se desenvolver na minha mente. Primeiro passo da treinamento avançado. Então, uma cor começa a se desenvolver na minha mente. Essa cor vai ficando mais clara. E cada dia a pessoa fazia aquele relaxamento e voltava para aquela cor. Todo dia eu voltava para a mesma cor. E aí aquela cor ia ficando mais clara, cada vez mais precisa, e ficava mais fácil aquela visualização. No segundo momento é a minha cor. Aí a cor torna-se mais clara, a cor é clara diante dos meus olhos. Ficava alguns minutos assim. Depois a cor vai embora e a cor desaparece, ou seja, ele mobilizava aquela experiência imaginária. E ele mudava a cor. Por exemplo, o meu vermelho transforma-se em um pouco de azul, ou seja, ele começava a mobilizar aquela cor. Quem consegue realizar esse exercício com essa facilidade, ele está bem preparado para passar para a segunda fase do nível superior, tá certo? E a segunda fase do nível superior, isso ele fazia durante uma semana.
Foi de uma semana fazendo só este primeiro ponto, que era só visualização da cor, aí quando ele acabava de fazer todo esse trabalho na semana, cada dia que ele terminava o trabalho, ele esticava os braços com força, fazia uma inspiração, uma respiração profunda e abria os olhos. Ou seja, ele entrava, ele foi treinando a entrar e sair rapidamente dessa experiência, que era uma, de certa forma, um condicionamento de entrar em um transe hipnótico, fazer um trabalho já pré-programado e depois sair rapidamente. No dia seguinte, ele fazia de novo isso, ia modificando a cor. Ou seja, a cada dia ele ia treinando, ele ia criando um condicionamento de entrar e sair rapidamente no estado de transe. Na segunda fase, tá certo? Ele fazia, ele já ia imaginar, na segunda fase ele já ia imaginar a percepção de objetos concretos, tá certo? Então, uma das mais avançadas da prática da meditação. Nesse exercício, ele via situações imaginárias, como, por exemplo, florescer numa árvore. Então, ele imaginava, agora a minha mente começa a crescer uma árvore. A imagem é mais clara. Uma árvore florida surge claramente diante de mim. A minha árvore florida transforma-se num pinheiro coberto por exemplo, não um pinheiro que descer para aquela árvore. Tá? Então, o que acontece? Este exercício deveria durar em torno de 4 minutos. Depois de 4 minutos fazendo esse exercício, ele terminava o exercício, a imagem foi embora e a imagem desaparece. Eu esticava o braço, fazia uma inspiração profunda e saía. Ou seja, ele estava se condicionando a entrar no estado de transe, criar uma experiência imaginária e sair. A pessoa treinava isso algumas vezes na semana. Quando era na semana seguinte, ela ia para um próximo nível, certo? Para um próximo nível, que seria a fase 3, contemplação de valores idealistas. Então, já nesse momento, ele vai praticar, vai ver valores idealistas, como amor, felicidade, confiança, harmonia. Então, para cada valor, há uma imagem que deve aparecer durante a meditação, durante o trabalho. Então, a minha mente surge uma imagem, eu vejo e sinto honestidade. Eu me vejo no momento em que eu fui honesto, que eu sei que eu fui bem honesto, cara, com alguém, cara, comigo mesmo, e sinto aquela sensação da honestidade. Um trabalho subjetivo, transformando subjetivo em imagem, este jogo. Eu sinto e vejo o amor diante dos meus olhos. Então, na realidade, uma pessoa que ele amava, por exemplo, você ama, e aí você sente aquela sensação de amor por aquela pessoa. Tá? As imagens negativas eram abortadas, quer dizer, eles eram evitados, eles tinham sempre imagens positivas. E no fim de você fazer algumas imagens dessa, a imagem vai embora, a imagem desapareceu, estica os braços, respira fundo e abre os olhos. Ou seja, criou-se uma âncora de saída, que é esticar os braços, respirar fundo e abrir os olhos. Dessa maneira, ele fazia todas as fases. Uma semana, fazia 2, 3 vezes o treinamento, que a gente fazia todo dia, em cada fase. Tá? E nesta fase, a pessoa podia, ela ia treinando, ia se condicionando cada vez mais. Tá? Na quarta, tinha ainda uma quarta fase, depois dos 2. A fase quarta era reeducar o caráter, então é quem eu sou, o que eu sou, tá certo? Então, na realidade, era de autoconhecimento, de autoavaliação, tá certo? Então, quem eu sou, o que é que eu sou, né? Então, é mais um treinamento de autoavaliação, tá certo? Onde na minha vida forma-se um espelho, eu estou na frente do espelho, eu vejo-me como eu sou de verdade. E ali naquele espelho a pessoa treinava, via o seu caráter, ela simbolizava o seu caráter, ela via os problemas que ela tem com ela, então se ela era obesa, se ela era, no caso do homossexual, isso aí era considerado uma doença na época. Ela podia ver se ela era uma pessoa ansiosa, briguenta, insegura. Então, ela fazia uma autoavaliação na frente do espelho, tá? Porque como se ela estivesse vendo de verdade, se vendo diferente no espelho. Ao mesmo tempo, uma alimentação saudável.
Este trabalho ia fazendo a pessoa ver e ter uma autoavaliação. E à medida que ela ia tendo esta autoavaliação tinha um processo crítico interno que estava sendo acionado. Esse processo crítico de autocrítica interno que estava sendo acionado, tá certo? Era um processo por si só psicoterapêutico, tá certo? Então, quando acabava esse trabalho, da mesma maneira, a imagem vai embora, a imagem desapareceu, se perdoa, se respira e abre os olhos. Ou seja, esse era um quarto tempo dele. O quinto tempo era andar no fundo do mar. Esse era um trabalho bem interessante. Ele imaginava, por exemplo, que ele estava e desenvolvia uma imagem que estava numa praia, de frente para o mar, e naquele momento ele começava a andar em direção ao mar, e ele continuava andando, caminho passo a passo. E à medida que ele ia andando, ele ia se imaginando entrando água dentro, entrando, andando no solo do mar, lá embaixo, no fundo do mar, a água cobrindo, ele continuava andando no fundo do mar, tá certo? Essa imagem era uma imagem para ele sentir-se seguro, né? Ele conseguiu perder o medo de sair para longe, sentir mais segurança para poder procurar novos caminhos, novos espaços. E era interessante que era uma metáfora, interessante o fato de ele entrar no mar e ver que dentro do mar, apesar de, né, na prática, mas imaginariamente, ele estava superando seus medos e os seus limites, imaginariamente. Isso mostrava para ele que existem caminhos diferentes que podem ser seguidos, né? E pode ser superado os seus medos e as suas inseguranças. Na realidade, isso ele chamava, né, como uma varinha mágica que permitia ele superar, sair vamos dizer, da área de segurança dele, né, da sua área de conforto, e depois ele sabia que podia voltar para aquela área de conforto. Logicamente, no final, eu abandono a minha imagem, regresso pouco a pouco ao litoral, aí ele esticava o braço, respirava e abria os olhos. Já a fase 6 era ao contrário, subir numa montanha. Então, ele ia subir a montanha, ele ia ver a dificuldade de subir a montanha, né? De atingir seus objetivos, e ele ia subindo calmo, quieto, passo a passo, sabendo que a cada passo ele estava avançando um pouquinho mais em direção aos seus objetivos, que era o cume da montanha. Ele ia fazendo esse trabalho lentamente, diariamente, todo dia, até que ele se sentia seguro, se sentia capaz de atingir a sua meta, se desenvolvia um processo de paciência, fazendo isso todo dia, né? E a cada vez ele ia chegando mais alto na montanha, tá certo? Isso dava sentimentos eufóricos, tá? Porque a pessoa se sentia leve, livre, segura de si mesma, tá certo? E na sua fantasia podia se sentir até como um pássaro, né? Que podia voar ali pela montanha abaixo, né? Logo depois, no fim do exercício, abandono pouco a pouco a minha imagem, regressa à minha montanha, braços esticados, respiração e olhos abertos. Ou seja, ele criou um condicionamento e um treinamento de fazer uma imaginação ativa. Tá? E, por fim, como último exercício, né, ele tinha como último exercício, as imagens individuais com objetivos pessoais. Quer dizer, quais eram as metas na vida dele? Ele está fazendo a terapia, qual era a meta na terapia dele? Então, nesse exercício, ele fazia as imagens, né? A imagem de o que ele desejava, o que ele queria atingir, onde ele queria chegar, tá certo? E nesse ele fazia esse trabalho que eu chamo de o sucesso sucedido. O que é o sucesso sucedido? Quando eu vou fazer um trabalho psicoimaginário, com hipnose, eu faço uma progressão e nessa progressão eu ponho a pessoa a se imaginar. Se ela atingir a meta dela, o que vai acontecer? Então, se eu conseguir me formar em medicina, eu vou estar atendendo o paciente. Então, ela não vai se visualizar recebendo o diploma, ela vai se visualizar atendendo o paciente. Se ela estiver atendendo os pacientes no consultório, é porque ela se formou em medicina. Se a pessoa está querendo viajar para Paris, ela não vai se ver viajando para Paris, ela vai se ver, por exemplo, no pé da Torre Eiffel, olhando para cima. Ou seja, se ela está olhando para cima, é sinal que ela conseguiu viajar.
Então, o sucesso sucedido é uma técnica interessante de expectativa, de treinar a pessoa numa expectativa positiva do desejo final dela, o resultado do desejo dela. Certo? E da mesma maneira, quando ele terminava de fazer todo esse trabalho, a imagem vai embora, a imagem desaparece, e a partir daí ele fazia novamente aquela âncora de saída. De formas que assim, a grosso modo, apenas para que as pessoas tenham esse conhecimento, fazia parte, esse era o treinamento completo do Schultz, e que, na realidade, fazia parte de um curso que levava em torno de algumas semanas, onde ele explicava a parte teórica e fazia as práticas com os alunos e com os pacientes, tá certo? Para que eles pudessem atingir e desenvolver todo esse processo psicoimaginário e de imaginação ativa com bastante sucesso, e que, na realidade, por si só, eles estavam fazendo uma autossugestão, uma auto-reorganização mental e uma autoterapia, né? E esse é do trabalho do Schultz, tá certo? E é interessante que muita gente conhece o Schultz, mas muita gente não tem conhecimento dessa segunda fase. Por isso que a gente diz sempre que a técnica do Schultz era de auto-hipnose, tá certo? E a segunda fase, mais ainda intensa, é uma auto-hipnose, vamos dizer, intervencionista. A primeira fase é uma auto-hipnose neutra, que é mais para relaxamento, e a segunda fase é a auto-hipnose intervencionista, auto-hipnose terapêutica, tá certo? Isso tudo era usado para uma série de situações. Superar medos, agressividade, depressão, ansiedade, a falta de controle, baixa autoestima, problemas de concentração, gestão de estresse, síndromes psicossomáticas, todas elas, né? Desde colo irritável, cólicas menstruais, dores abdominais, diabetes, distúrbios hormonais, ou seja, uma série de doenças de cunho, de bases psicossomáticas se beneficiavam com esse tratamento do Schultz. Por isso que tanto Schultz como Kretschmann se complementaram entre os seus trabalhos, eles foram contemporâneos, todos na década de 30, e desta maneira eles realmente deixaram um trabalho muito significativo, e que é importante que todo terapeuta, principalmente cognitivistas comportamentais, tenham este conhecimento. Eu acho que era isso que eu queria apresentar, e dessa maneira, acho que terminamos aqui. Acho que eu vou interromper o compartilhamento. Agradeço a todos. Até a próxima.